Oi, pessoal, tudo certinho? Tá aqui no canal Outro Livro. Hoje vamos para uma conversa sobre romance. Nosso convidado aqui é o Mauro Donato. A gente vai falar sobre o mais estranho nisso tudo. Tudo bem, Mauro? Tudo bom, Ricardo? Prazer muito grande, uma alegria estar participando desse canal que eu tenho acompanhado e tenho desfrutado de ótimas entrevistas, ótimas conversas. Acho muito legal essa maneira que você está segmentando ele entre editoras, autores e gêneros, né? Muito legal mesmo. Isso Parabéns. aí. Joia. Gostei muito do teu romance. Romance do Mauro, gente, saiu pela Patuá, em 2023. Tem 248 páginas. O mais estranho nisso tudo. Um romance político, um romance da nossa história contemporânea, um romance que pega assim os últimos de 10 anos para cá, a gente pode dizer assim, mais ou menos, né? Grosso modo. Então vai ter um papo assim bem contemporâneo, eu acho, a nossa conversa aqui no fim das contas. E tem muito a ser dito sobre isso. Gente, o Mauro, né, a quem eu agradeço novamente, maravilha estar conversando com ele. Ele é escritor e jornalista, pós-graduando em Literatura e Filosofia da PUC, do Rio Grande do Sul, vencedor do Prêmio de Literatura da Universidade de Fortaleza, 2023, na categoria de contos, é autor de Além do Pó, da editora Chiado, O Mais Estranho Nisso Tudo, esse da Patuá, sobre o qual falaremos hoje, e ele é colaborador, né, de vários veículos progressistas, dá para ver pelo livro, ainda bem. Também escreve ensaios críticos na RFM, publicação científica interdisciplinar da Unesp, em parceria com o IBEC, o Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos. Mauro, ele é de São Paulo, ele é de 1965, e na biografia dele consta que também é corintiano e pseudo-marceneiro. Massa. Então, Mauro, quero te agradecer de novo. Maravilha, assim, bom conversar com autores que têm algo a dizer, e o seu romance mostra um pouco isso também. A minha primeira questão para você, né, é sobre como é que surgiu esse romance, né? Assim, a gênese desse projeto de texto, se você esteve envolvido com essa luta política toda desse período, e de onde vem, então, se é dessa prática ou se é da vontade de falar sobre isso que vem o mais estranho nisso tudo. Nasceu, Ricardo, através do acompanhamento em loco mesmo, né? Eu, como jornalista, estava fazendo a cobertura daquelas manifestações que aqui em São Paulo começaram contra o aumento da tarifa do ônibus, mas que elas já vinham se espraiando pelo país inteiro por outros temas, inclusive e principalmente por conta da Copa do Mundo, né? Que estava desalojando muitas comunidades, as obras de estádios estavam causando um prejuízo muito grande para diversas comunidades, diversas bairros que estavam sendo afetados por uma gentrificação e tal. Mas aqui em São Paulo começou por conta dos tais 20 centavos, Uhum, e eu estava fazendo um acompanhamento diário com isso, e aquilo foi tomando um volume muito imprevisível, muito inesperado e muito intenso. uhum, Até que um dia ocorreu uma violência brutal da polícia, não que não tivesse acontecendo inicialmente, mas teve um dia que foi uma coisa assim escandalosamente desproporcional, que a polícia saiu atacando todo mundo, fossem manifestantes ou não, fosse imprensa ou não, a polícia atacou com muita brutalidade. Curiosamente, atendendo a pedidos da própria grande imprensa, que ela que vinha pedindo isso nos editoriais do dia anterior. Os grandes jornais tinham pedido isso. Reconquistem a Avenida Paulista para nós outra vez, façam o que for preciso. A polícia cedeu carta branca para o pior tipo de corporação que você poderia fazer esse pedido. Aquilo se intensificou de uma maneira muito grande e houve uma entrada
muito estranha naquilo tudo, que é uma classe média com quem você não vê normalmente fora de período eleitoral, né? Existe um segmento da sociedade que ele só fala de política a cada 2 anos, a cada 4 anos. Ele não vai para a rua em hipótese alguma, mas ele se viu atacado naquele dia, porque daí muita gente foi realmente ferida. Ele sentiu na pele algo que, enquanto está acontecendo do lado de lá, tem um texto maravilhoso do Marcelino Freire que chama Não Sou da Paz, que a Uhum. guerra, enquanto está do lado de lá, está ótima. Quando a guerra chega aqui, aí todo mundo quer paz. Aí é o tal do Sou da Paz, né? Lembra disso? Sim, sim. Então, houve essa entrada dessas pessoas que eu represento na figura do personagem Alexandre, que era uma figura muito estranha aquilo tudo. Ele teve um aprendizado ali, meio que na marra, porque ele foi pego de surpresa. Aquele evento no dia 13 de junho de 2013 pegou um monte de gente de surpresa, como se aquilo fosse assim um estalo que deu de ontem para hoje. Veja só, de ontem para hoje saiu 20 mil pessoas na rua e de ontem para hoje a polícia saiu atacando todo mundo, que absurdo e tal. Como se isso não acontecesse diariamente desde 1500. Né? As lutas sociais são sempre muito ignoradas pela grande imprensa. Né? Os movimentos sociais são totalmente desprezados e tal. Aconteceu aquilo. Então, a minha cobertura jornalística foi muito intensa. Porém, a repercussão no jornalismo ela tem uma certa partidarização, uma certa, um certo alinhamento com a sua filiação partidária e tal. Então, havia muitas críticas também àquilo tudo, sem um entendimento exato do que estava se passando. Porque é muito fácil a gente olhar para trás e falar, olha, ali já estava não sei o quê. Isso é, antes de tudo, desonesto. Segundo, que quem estava ali no meio não entende dessa maneira. E eu sabia que eu queria muito contar de uma maneira através da rua. E foi isso que me motivou, assim, de fato, colocar de uma forma literária no papel e não de uma forma jornalística. Quando um dia na rua, né, sendo muito atacado pelos comentaristas do jornalismo no site que eu trabalhava na época, e um dia eu li pichado no muro assim, falta rua na sua teoria. Falei, Uhum. pois é isso. As pessoas que não estão na rua não sabem o que está acontecendo, eu preciso contar a partir da rua, que é o que eu tive um desejo muito grande, uma intenção muito grande de que o espírito de rua estivesse presente nesse romance. Eu não sei se eu consegui, mas a ação como um todo, numa interação de pessoas de camadas muito divergentes, era de uma riqueza espetacular. Uhum. Uhum. Tem uma complexidade pouco, né, assim, detectável no fim das contas, né? Porque parece muita coisa junto, né? E difícil fazer a diferença entre a perspectiva política de cada um dos agentes ali, de cada um dos grupos envolvidos. A gente tem as ocupas, a ação direta, praticamente, tem os movimentos sociais, os partidos ficaram lá em cima, assim, também agindo de um modo ambíguo, a gente pode dizer, né? Por exemplo, a relação da esquerda com a lei antiterror, tinha a questão da Copa, que entrou logo na sequência também. Então, realmente foi E, claro, você está falando de São Paulo, foi o epicentro, mas claro que isso também se nacionalizou, né? Eu vim aqui para minha cidade em 2013, aqui no interior do Paraná, e também aqui a gente teve reflexos disso, claro que com a cara local, uma cara ruralista junto, então, e o seu romance eu acho que dá conta dessa complexidade. Nesse momento mesmo, eu participei de uma antologia bem interessante, você deve ter visto, a antologia Vinagre, antologia de poesia que circulou naquele momento,
feito Puxa, ali. não vi. Tem disponível online isso daí. Opa, vou Agora, ler, vou procurar. logo nos primeiros dias ali, eu acho que por conta desse evento mesmo que você descreveu aí, o Fabiano Calisto e outros poetas começaram a chamar poetas do Brasil todo para poemas feitos ali no calor da hora, inclusive, né? E essa antologia Vinagre é bem interessante também. O, É que é sempre um risco, né? É bastante arriscado você escrever no calor da hora, sobretudo de uma maneira acadêmica e jornalística. Eu acho que essa paixão é muito útil para a literatura. Para a assim, literatura. claro, tem o risco do erro político de avaliação ali também, né? Por exemplo, eu tenho um poema ali em que eu critico abertamente Haddad e Dilma, Uhum. né? Figuras que fazem parte da minha vida e da minha, né, militância política também. Então, tava todo mundo muito perdido ali naquele momento, né? Muita gente perdida, claro que muita gente sabendo o que fazia também. E esse romance, assim, ele é muito circunscrito ali, histórico e geograficamente, se passa em São Paulo. Eu acho que você dá, assim, essa ideia da rua. Você pensou o seu romance como uma literatura de testemunho também? Eu não sei o quanto o meu romance tem um narrador intruso, Ricardo, como um testemunho, sim, dos três personagens principais, sem dúvida, né? Mas eu não sei ainda o quanto o narrador ele é contaminado. Preciso confessar que, assim, quando eu fui selecionar um trecho para a gente ler aqui hoje, foi a primeira vez que eu peguei o livro, e aí eu dei uma folhada, já dá aquela super vontade de revisar tudo de novo, e falando, nossa, isso Uhum, aqui tem falha aqui, tem falha ali. uhum. Mas era um testemunho, é um testemunho dessas, no mínimo três, eu talvez pudesse ampliar esse espectro ainda mais, mas de no mínimo três perfis muito, muito nítidos que a gente tinha ali na rua naquele momento, que eram os representantes dos movimentos sociais, autônomos, sobretudo, a mídia independente, ou mídia livre, ou mídia como queira chamar, e a repentina entrada, a partir do dia 13 de junho, de uma classe média despolitizada, desinformada, e que resolveu entrar ali na ciranda sem saber exatamente o que se passava. Eu não concordo com as várias leituras que boa parte da esquerda faz, foi ali que começou tudo. Não foi, porque ali, eu inclusive deixo, acho que isso meio bem explicado no romance, existe depois daquele movimento um hiato muito grande. Essa turma despolitizada, branca, verde, amarela e tal, ela só aparece em 2015, né? É outra coisa, é outra público, outro tudo. Então, eu divirjo dessas pessoas nesse ponto. Não é ali que começou nada. Ali a gente precisava entender que as queixas extravasaram a partir do momento que a polícia perdeu a linha completamente. E há uma dificuldade hoje, já que a gente continua na política aqui, em entender esses novos movimentos. Tem uma outra leitura que eu discordo muito de boa parte da esquerda, quer dizer, essas tais primaveras foram todas financiadas pelos Estados Unidos, e isso é uma coisa que, assim, é sem foco e não sei o quê. Justamente é um sintoma desse nosso período. A partir do momento em que os sindicatos e as classes foram sendo precarizadas e até extintas, perdeu-se aquela forma de organização, de manifestação popular com hierarquia, com uma certa organização. Aquela organização foi embora, foi para o espaço, isso não existe mais. Né? Os sindicatos hoje são muito pequenos, muito fracos. Você vê quando eles vão para a rua, ontem mesmo aqui em São Paulo, que está havendo
onda forte de privatização de tudo, inclusive da educação. Ontem mesmo aqui em São Paulo foram sindicatos de professores para a rua, e se você quer ter certeza de que um dia, se você quer testemunhar, flagrar a polícia sendo agressiva, vá numa manifestação de professores, porque é batata que a polícia vai bater e vai atacar, é um ódio que eles têm da educação, que é uma coisa impressionante. E eram em poucas pessoas lá, porque esse formato ele está sumindo, né? Então, essas manifestações, elas parecem, e são, muito variadas, chamadas de sem foco. Isso explica o conceito da imagem na minha capa, né? Ela é uma imagem feita num... É uma Fiz essa, fotografia sua, né? é uma A fotografia sua durante uma fotografia. manifestação, é o trânsito que está todo parado, são as lanternas e faróis de carro e tal, mas eu desfoquei a câmera no dia, porque era uma coisa muito desfocado tudo. Isso, é isso aí. Uhum. Pois é, Então ela tem essa... Oi, desculpa. eu tava pensando, né? Claro, você coloca lá essas três personagens e a gente consegue, assim, mesmo sem ler o teu romance, entender as motivações da mídia independente, entender as motivações do personagem chamado Kleber, Pierre ali, que circula por vários nomes, né? Da ação direta, das ocupações, tal, aqueles que foram chamados de vândalos, no fim das contas. Mas essa personagem que é a protagonista, no fim das contas, eu acho que tem esse circuito entre esses três personagens, tem a família, tem o advogado, tem os personagens secundários, mas o protagonista é esse burguês, esse É, Alexandre. coxinha, como a gente dizia, tá? Esse sujeito da elite que trai a sua classe, que toma o partido contrário, tal, e entra. Então, assim, eu acho que o desafio, eu fiquei pensando, né? O desafio dele é como criar motivação para esse personagem. O desafio do Mauro aqui nesse romance é como justificar que esse personagem está nessa circunstância política aqui de luta, se envolve, vai preso, tem uma série de questões aí. Não vamos Que foi adiantar, mas acidental. A minha justificativa para isso é que foi um acidente, né? Ele estava ali por acaso. Ele tinha se perdido, ele estava sem o Waze no carro, ele foi pego. A manifestação é que passou por cima dele, ele não estava informado de nada. Ele caiu naquele trânsito porque estava perdido. Mal sabia andar pela cidade, porque ele vive num gueto, né? Então, quando ele precisou sair da região dele, ele se perdeu e deu de cara com uma manifestação. E que foi, eu escolhi como cenário aquela violência brutal do dia 13, em que isso aconteceu de fato com várias pessoas. A polícia atacou tanto, a polícia naquela noite atacou 800 bombas. Né? Não, foram 800 tiros de bala de borracha e uma bomba a cada 8 segundos. Então, muita gente parada no trânsito, que não tinha nada a ver com aquilo, teve que abandonar seus ah, carros porque estava sendo sufocado por aquilo. Né? não, o que eu estou dizendo assim, claro, tem esse evento. Mas, assim, durante o romance, é um sujeito que vai apanhando de tudo quanto é lado. E mesmo assim, ele apanha da família, porque ele está traindo a classe, ele apanha no emprego, porque ele não vai seguir lá os rumos do tio Betão, ele apanha no movimento o tempo todo, né? Porque ele é o cara que dá as opiniões ali erradas, equivocadas, as opiniões da classe média, da classe média alta, sobre o que está acontecendo ali, baseado numa ignorância completa da, de como funciona a política e a vida social, no fim das contas, né? Então, assim, eu acho que para o escritor, no teu caso, como é que foi, e aí a minha pergunta, como é que foi construir esse personagem se mantendo no movimento, mesmo apanhando de tudo quanto é lado, né? É essa a minha pergunta, porque o desafio de lidar com essa situação, eu suponho, é não cair no típico, né? Dar assim cara para esses personagens. Eu acho que você conseguiu, Mauro. Não estou falando o contrário. O que eu estou te perguntando é como é que foi construir esse personagem apanhando ali o tempo todo, que até é divertido de acompanhar no fim das contas. Esse personagem para mim era o mais fácil, por isso ele Ah, obviamente ele é é? o mais assim, porque é a minha classe, né? É a minha classe ali. Então eu tenho uma experiência pessoal
total em botar naquela posição, naquele papel. E, como jornalista, mesmo que de sites progressistas e tal, ao você entrar em movimentos sociais, você ainda é mal recebido e passa por 1 milhão de filtros, você é visto com desconfiança o tempo inteiro. Eu, com essa minha fachada aqui, branco e tal, eu sou o tempo inteiro, pelos seus trejeitos, pela maneira que você fala, você está sempre ali sob o escrutínio de que, pô, vamos ver aonde esse cara vai trair, vamos pegar cada deslize que ele usa na linguagem e tal. Então você toma pancada de todo lado, né? E por eu ser um cara com afinidades de bem-estar social, é óbvio que aqui no meu bairro eu sou exceção. Então você está sempre se sentindo fora. Uma das possibilidades do título desse livro seria O Estranho no Ninho, né? Que é o Alexandre, ele não fica mais bem encaixado em lugar nenhum, né? Fica assim uma coisa totalmente perdida. Então, que bom que eu consegui passar, porque foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo era um personagem o mais fácil para mim. Uhum, uhum. É. Eu pensei em dificuldade só pelo aspecto do contraditório, no fim das contas, né? Afinal de contas, esse sujeito que está num ambiente, numa situação que não é a dele, ou que não é esperado que ele esteja ali, no fim das contas. Então, é esse contraditório ali que me interessou. Claro, né? Todo mundo tem Porque a sua leitura, né, no fim das contas. sim, foram várias experiências como jornalista que te coloca nessa condição, né? Acompanhar movimentos é uma coisa que era rotineira e tal, e já você vai estabelecendo uma relação, claro, por afinidade de visão de mundo, inclusive, né? Uhum. Mas o acampamento anarquista, ele de fato aconteceu um acampamento na frente do Palácio do Governo, foi de uma coragem impressionante, né? E essa foi uma experiência para mim bastante impactante, porque de fato ali eu nunca tinha pego uma rapaziada assim, tão sangue nos olhos igual naquele lugar, entendeu? Então, o meu primeiro contato com eles foi bastante complicado. Foi de bastante. Teve que ser muito delicado para chegar ali. Você falou um pouco sobre isso, né? Quando eu te perguntei ali sobre o testemunho, e que na tua formação de jornalista você poderia ter feito um relato de jornalista, né? Você optou pela ficção, que tem um aspecto documental também, no fim das contas. Ainda insistindo um pouco, por que a ficção, no fim das contas? Porque eu acho que ela tem uma capacidade muito maior do que o jornalismo em representar o lado humano, todas as variantes que a gente encontra no, no ser humano quando ele está, sobretudo em situações de crise, situações limite e tal. Aquilo se expõe de uma maneira, inclusive com as suas dúvidas de momento, que eu acho que é a literatura que permite fazer isso. Eu não poderia, nas matérias que eu fazia sobre aquele período, escrever, olha, para falar a verdade, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo e eu sei que ninguém está entendendo. Não, você tem que chegar lá já cheio de opinião e tal, que é uma coisa que tá bastante problemática, né, no jornalismo. A gente esperava que a democratização da mídia não fosse ficar tão unilateral como tem sido, né? Você tem perfis hoje em dia muito bem definidos dos meios de comunicação e tal. Então, a literatura me daria mais liberdade. Eu sabia que corria o risco muito grande de também continuar sofrendo ataques. Sofro. Outro dia, fazendo uma live sobre o livro, a primeira pessoa que entrou para comentar, ela falou: ninguém quer saber de 2013 e tal, porque a gente estava num perfil
das pessoas que acreditam que ali foi o ovo da serpente, ali começou o Uhum, uhum, golpe, não sei o quê. Então, a uhum, literatura era é um desejo, obviamente, de muito tempo, né? Sempre quis escrever, sempre gostei de escrever. É assim que a maioria dos jornalistas começam, né? Ou, principalmente da minha faixa etária, a gente começava no jornalismo por gostar da realidade, por gostar da notícia, mas porque a gente gostava de escrever, porque o jornalismo era feito em texto, em formato de texto, né? Então, a gente escrevia por ali, mas sendo que sempre esteve no imaginário a literatura, né? uhum. Você tá, de 1965, para fazer 60, né? Isso. É, tô meio usado já, né? Você teve Semi-novo. experiências literárias anteriores que você descartou, ou chegou a esse momento da maturidade que você disse, não, é agora a literatura vai acontecer na minha vida? Descartado, não. Até porque como eu começo numa época pré-internet, pré-computadores, eu tinha muita coisa acumulada em papel. Então, descartar, não descartei nada. Talvez o descarte até acidental maior foi já recente, nesse livro mesmo. Eu tive um assalto em casa e tal, levaram o computador e eu não tinha backup, né? Eu perdi, assim, cento e poucas páginas numa, desse livro numa ocasião. Então, eu nunca descartei nada do que eu pretendo ainda fazer, tenho 1 milhão de ideias, já tinha escrito aquela primeira biografia e tal, mas vai sim chegando uma fase na vida que você fala, bom, é agora ou nunca também, porque senão, né, se eu não entrar na literatura agora, eu tinha me desligado do site onde eu fiquei muito tempo, porque durante a pandemia tudo ficou muito mais complicado, tudo foi muito difícil. Eu estava assim numa iminência de um burnout e tal, acabei me desligando do site, falei, bom, eu preciso mudar um pouco minha vida. Enquanto eu estiver fazendo jornalismo, eu não consigo escrever o que eu Ah, quero. Esse livro ele estava sendo alimentado durante todo esse período, durante todos esses 10 anos, com alguns intervalos, ficava lá esquecido. Teve essa outra perda, o computador perdeu, reescreve de novo e tal. E termino o livro. Eu inscrevi, enquanto ele ainda estava como manuscrito, no Prêmio Sesc. Ele passou um tempão, o Prêmio Sesc levou assim, uns 5 meses para responder. E o Sesc só tem primeiro lugar, não tem segundo, não tem terceiro, não tem nada. Ou sim, ganhou ou sim. não ganhou. Uhum. Como não ganhei, e já estávamos chegando em julho de 2023, já estava fazendo 10 anos Aham. da lenga-lenga toda, eu falei, bom, eu não posso esperar mais muito, porque eu tenho aqui uma oportunidade, um gancho para falar do assunto, né? Está fazendo Tá. 10 anos. Como não ganhou, eu peguei o livro de novo, dei uma reestruturada nele muito rápido, mexi algumas coisas, mudei a ordem das coisas e tal, por isso até que eu estou receoso de ler de novo, não sei como ficou, e, e joguei para o Edu Lacerda da Patuá, e falei, ó, tá, vê o que você acha. Ele falou, gostei, vou publicar. E aí pronto, assim nasceu. Não, tem tudo a ver com a Patuá, né? Que é de São Paulo, que tem essa posição também que é a nossa, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. Você falou aí achei interessante esse evento aí que você perdeu tanto do livro e teve que reescrever. Esses dias eu estava lendo lá o Murakami, né? Falando sobre a escrita dos romances dele. E ele fala duas coisas ali: a rotina de escrita, é claro, é um escritor profissional, outra coisa, né? E uma intensa bateria de reescrita. Assim, ele apresenta para a mulher dele, para a esposa dele, ela lê, eles brigam, ele reescreve os trechos que ela apontou com defeitos, mostra de novo, ela fala de novo, ele reescreve aqueles trechos, mesmo que não concordando com as críticas dela, ele reescreve os trechos onde ela apontou defeitos. A mesma coisa com os editores, o texto vai e volta. E conta um pouco como é que foi reescrever essas 100 páginas aí
E talvez falar um pouco como é que foi esse processo de escrita. Você sentou e escreveu? Quanto tempo levou esse romance para ficar pronto? Então, eu talvez tenha cometido o erro dos iniciantes, que é o de não submeter a mais leitores beta e não, e que isso é extremamente importante, né? E por conta dessa pressa, a partir do momento que o resultado do SESC saiu negativo e a gente já estava em 2023, eu só reestruturei o que eu submeti a uma terceira pessoa, foi a revisão ortográfica e tal, Uhum, uhum, e mandei para o Edu, que era um cara com quem eu já tinha uma afinidade, porque ele já me seguia como jornalista, né? Ele me lia e tal, então eu sabia que ele ia gostar do livro, eu confesso que fui sacana, eu sabia, na mão dele eu sabia que ele ia gostar, então eu sabia que ele ia querer publicar. Mas o processo de reescrita do que havia sumido, no meu caso, foi muito fácil, Ricardo, porque eu vivenciei isso tudo. Eu tô nos três ali, entendeu? Eu tenho uma simpatia muito grande pelo anarquismo. Eu era jornalista, os chamados mídia livristas, né? A mídia uhum, independente e tal. E eu faço parte de uma classe média extremamente privilegiada, sem precisar se meter em política nunca, porque pouca coisa muda, independentemente do governo que entra ou que sai. Então, reescrever o que eu tinha perdido não foi tão difícil por conta de que está tudo muito fresco na minha memória. Aquilo foi tudo muito intenso, porque foi realmente 11 a 12 meses de muita intensidade o que aconteceu naquele período, porque não se restringiu a junho. As chamadas jornadas de junho, na verdade, elas vão até os protestos contra a Copa do Mundo, onde daí houve uma repressão ainda pior e tal, a criação da lei antiterrorismo, foi uma coisa muito pesada o que aconteceu ali. O governo PT também errou muito a mão nisso, porque foi o governo federal que colocou as forças nacionais na rua e tal, era uma coisa bem uhum, desproporcional também, assim como foi com o Alckmin aqui em São Paulo, também foi desproporcional lá. Então, eu não sei exatamente se eu consegui tudo o que eu queria com a reestruturação, porque eu fiz de uma maneira muito atabalhoada. Eu espero para os próximos romances ter. Eu gostaria de me firmar como romancista, não sei se é isso que vai acontecer, acho que muita gente, com muita gente acontece, né? Você fala, bom, eu quero escrever tal coisa, mas aos poucos você vai também alterando o seu caminho, né? Conforme, inclusive, aceitação e leitura das pessoas, que é outra dificuldade que alguém que está iniciando tem. Ele não submete o original e, mesmo depois de publicado, ele não tem tantos leitores que deem tanto retorno, que isso é extremamente importante, porque o que vale do livro, e isso é assim, se alguém aqui estiver ouvindo que esteja ainda pensando, não deixe de submeter, porque é a leitura do leitor, redundantemente aqui, uhum, uhum, que nos diz o que nós estamos dizendo. Né? Senão a gente não sabe. A gente queria aquilo, mas a gente conseguiu? É o leitor que vai dizer. uhum. Você tinha alguma rotina de escrita, assim? Você sentava de manhã e escrevia? Como é que funcionou isso para você? Cara, eu sou bastante bagunceiro, como muita gente, né? Eu tomo muita nota, faço muita anotação, inclusive em pedaços de papel. As minhas anotações são majoritariamente à mão. Então, em alguns períodos que fica caótica a mesa da cozinha e tal, e tá cheio de papel para tudo que é lado, aí eu dou umas organizadas, passo a limpo, separo por tema, por capítulo, isso é de qual personagem, esse é do que e tal. Mas eu não tenho a rotina de escrever todo santo dia de determinado projeto, Uhum, quando não é jornalismo, claro. Porque eu não consigo sentar para desenvolver muito enquanto, primeiro, eu não souber o final, segundo, enquanto eu ainda não pensei muito bem sobre aquele assunto. Né? Eu passo muito mais tempo pensando no assunto, e quando eu cheguei a várias conclusões é que eu sento para escrever de fato. Então, uhum.
eu faço muitas anotações, acordo no meio da madrugada e anoto e tal, e deixa no caderno que está na cabeceira da cama. Aí, durante o café da manhã, eu lembro de outra coisa, a anotação está lá na mesa da cozinha. Então, fica uma bagunça dos infernos. Mas, por outro lado, eu tenho isso como considerado um processo de escrita. Eu não deixo de estar escrevendo, eu estou escrevendo Claro, nesses momentos, né? claro. Eu também sou um pouco como você nesse aspecto, e eu acho que, por ser assim, o que conta para mim, no fim das contas, é a montagem final desse bolo de coisas, às vezes meio grumoso ali, meio misturado, tal, e como fazer aquilo ficar mais claro, né? Nem sempre eu consigo, às vezes eu aposto no confuso mesmo, que foi o caso desse livro que eu te mandei aí, mas Que eu não li ainda, sei, desculpa, mas ainda não não, mas, consegui. mas é essa a ideia, no fim das contas, né? É um livro que as pessoas não leem. Eu justamente fiz para isso um pouco também, assim. Mas Eu não sabia nem o que era teratoma, é um tumor, né? Pelo menos, eu olhei aquilo e falei, eu preciso, não sei nem o que é isso, eu preciso é, é. me Mas informar. assim, e daí por conta disso, por essa questão de pensar a montagem, uma coisa que chamou atenção na leitura do teu romance aqui é como é que você dispôs os capítulos, né, no fim das contas. Porque são cheios, o romance, no fim das contas, ele é cheio de idas e vindas, né, de avanços e recuos ali, na temporalidade. Claro que Uhum. também tem todo o trânsito, né? Então, assim, tem o trânsito em São Paulo, vai para a periferia, fica na Praça Roosevelt, Palácio do Governo, etc. Tem todo esse trânsito ali dentro da cidade, bairro de elite, essa coisa toda. Mas o trânsito do tempo foi o que me chamou mais atenção, mais que esse aspecto geográfico, no fim das contas, né? Então, eu queria te perguntar um pouco como é que foi montar esses capítulos. Cada capítulo tem o nome de um personagem, né? Com exceção do último lá, que é uma alegoria ali, uma ironia com a transformação da personagem, no fim das contas. A gente tem um grande capítulo central no livro, que me parece que repassa um pouco aquilo que vinha sendo dito de uma forma um pouco mais ágil nos capítulos anteriores, esse grande capítulo que está no meio do livro ali, que é o penúltimo capítulo, no fim das contas, né? Não, o antepenúltimo. É o capítulo Que é Alexandre, tal. o Alexandre, Começa sim. ali na página 106, que é o maior capítulo, está no meio do livro ali. Então, eu queria te perguntar um pouco, como é que foi montar essa estrutura aí, no fim das contas, da temporalidade das idas e vindas. Como é que foi montar o romance? Ele não tinha essa estrutura. Ele não Uhum, tinha essa estrutura e foi isso que eu pensei se era esse o problema, se ele estava linear demais e, portanto, pouco claro para o leitor o que estava se passando ali. Então foi essa a estrutura que foi alterada a partir do momento que ele voltou do Prêmio Sesc sem resultado legal. E eu falei, eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar, se não narrado por cada personagem, a visão de cada personagem, pelo menos o enfoque vai ser maior nos acontecimentos a partir de cada personagem. É por isso que cada capítulo tem o nome de um deles. Mas ele não é narrado pelos personagens. O sim. narrador ele é uma terceira pessoa onisciente. Uhum, E foi aí que, como cada um tem a sua participação, os fatos, na verdade, eles são os mesmos ali. Então, quando uhum. você muda, parece que volta, mas é porque tá com a visão daquele personagem, tá com a participação daquele personagem naquele mesmo evento que no outro também tinha se passado, porque eles três vivenciaram aquilo tudo. Né? Foi isso que deu essa sensação de não linearidade, porque na verdade é a segmentação dos capítulos pelos personagens é que dá essa sensação. E Alexandre é o centro. Ele é o mais estranho nisso tudo, ele é o meio. Ele é o personagem ele é o personagem central, talvez até protagonista mesmo, né? É que os outros têm muita importância. Eu tinha muito mais lugar de fala do Alexandre do que eu falar pela Luísa, por mais que assim eu conheça todo mundo. E cada um desses personagens é um compilado de centenas De de pessoas que pessoas. eu conheço, Uhum, né?
mas seria falar muito através de uma mulher. Então, tem o Negro da Peixeria e tal. Então, eu preferia, assim, o meu lugar de fala aqui, onde eu sei que eu não vou dar patinada, é o Alexandre. Uhum, uhum. Não, eu acho que, assim, ficando, pensando o seu livro como algo linear, acho que eu não gostaria exatamente, eu não gosto de coisas lineares para começar, para começo de conversa. Então, eu achei bem charmoso o livro nesse sentido dessas idas e vindas, e o uso que você faz bastante de sumário também, que a gente chama de sumário, que é Sim. essa retomada, né, rediscutindo determinados aspectos, determinadas passagens. Isso acontece no fim também. O livro tem várias retomadas, no fim das contas, narrativas. Então, é uma estrutura que não tem começo, meio e fim, de certo modo, né? Mas tem ali, se a gente pode montar na nossa cabeça esse começo, meio e fim. Então, você, de certo modo, exige do leitor também essa operação aí mental, né? Havia uma tentação muito grande pelas cenas, né? É um livro de bastante ação, eu acredito, então tinha muitas cenas. Por isso eu precisava mesmo me dedicar a alguns sumários com mais Uhum, atenção, porque senão ia ficar um livro assim, até um pouco superficial, mas muito roteirizado, né? uhum, muita ação, muito diálogo, né? Esses Exato. dias eu estava conversando lá com o André Juste e ele falando, olha, falta diálogo na literatura brasileira. E daí Foi lendo o ótima seu aquela livro, live, né? O André é muito bom, né? foi bem legal, sim. O livro dele tá bem bom também. É, então, e você Semifinalista, trabalha né? com diálogo, né? Bastante também. É difícil construir diálogo, porque eu não consigo. Então, eu não sei, eu acho que para mim sai com uma certa naturalidade. Eu acho que eu sou muito observador e tal. Eu tenho uma certa tendência a imitar as pessoas com alguma facilidade. Então, eu acho que isso eu fico tenho muita atenção nos detalhes que as pessoas repetem, na forma de dizer e tal. Então, para mim não foi difícil, não é difícil normalmente criar diálogo. Como eu falei, eu tenho que me ater, inclusive, a não ficar só nisso. Eu preciso construir alguns sumários, porque senão eu fico só na base do Nicholas Sparks, né? Uhum, uhum, claro. Lendo o seu livro, né? Acho que você, não sei se você conhece, O País do Carnaval, do Jorge Amado. Você conhece esse livro? Não li, não É li. romance? Gosto muito de Jorge Amado, mas não li. Busque, cara, porque assim conversa bastante com seu romance, Olha porque ele só. também põe ali um grupo de tem jornalistas, tem ativistas ali no fim dos anos 20, começo dos anos 30 ali. Ah, É um no livro Jorge de Amado debate de estava antes. ideias, no fim das contas, né? E o seu livro é um livro de debate de ideias. Então, fiquei pensando nesse romance enquanto lia, assim, não como influência, é óbvio, mas como um livro da literatura brasileira que tem essa mesma pegada que o seu romance aqui, no fim das contas. Então, veja lá depois o País do Carnaval, acho que você vai gostar. Uma outra coisa, Mauro, eu não conheço o seu livro de biografia, né? Você tem uma biografia. Queria te perguntar um pouco como é que a experiência dessa escrita da biografia serviu para a escrita do teu romance. Como é que foi? Se você consegue traçar relações entre os dois livros. Eu sei que no aspecto político vai ter relações. Sim, eu acho que é só, viu, Ricardo? Acho que é É. esse. Eu acho que só, porque são processos muito diferentes, né? São gêneros bastante diferentes. É uma coisa não ficcional, uma pessoa. Primeiro, é uma biografia e eu só concebo biografias de alguém que já morreu. Eu não escreveria, por exemplo, uma biografia de alguém que ainda está vivo, porque Aham. né, falta o fim, né? Sim. No mínimo. Eu sempre cito da história do camarada que fez a biografia, uma das primeiras biografias do Woody Allen. Hum. E pouco depois daquela biografia ficar pronta, aconteceu todo aquele escândalo. Você fala, bom, essa biografia não vale de absolutamente nada, né? Ela não tem utilidade nenhuma. Então, eu não faço nenhuma relação entre essas duas obras. A biografia ela
pôde ter uma linguagem bastante objetiva e jornalística, ela demanda pesquisa, estudo, entrevistas, coisa que para esse romance especificamente eu não precisei fazer com ninguém, porque eu conheço todo mundo e vivenciei aquilo tudo muito bem. Para esse próximo que eu estou fazendo agora, eu já prevejo pessoas com quem eu vou precisar conversar, porque embora eu sempre me interesse por assuntos dos quais eu tenho um mínimo domínio e conhecimento, mas eu não tenho tanta experiência, tanta vivência como eu tive nesse período aqui das manifestações de 2013. Então, tirando o aspecto da afinidade política entre o biografado e o tema do mais estranho nisso tudo, eu acho que os processos Não não conversam, no se fim das contas. miscuem, não. Sim. Você pode falar um pouco sobre o que vem por aí ou tá em segredo ainda? Rapaz, eu preferia não, porque assim, você sabe que está naquele estágio tão inicial que você Ah, tem uma ideia do quê, né? Mas é assim, é sobre este assunto ou sobre aquele, porque o romance, ele, ao contrário de um conto, ele não tem um único conflito, nem uma única ação, nem poucos personagens e tal. Então, para onde exatamente ele vai, como é tudo sempre muito, a vida da gente é sempre tão complexa e aberta, eu não sei exatamente ainda para onde ele vai, porque eu comecei a escrever, mas ao longo desse ano aqui, o meu desenvolvimento nele foi muito, muito lento, porque eu estou fazendo a pós-graduação e eu também tive fazendo, durante o ano, um ateliê de criação literária na Biblioteca São Paulo, que foram 9 meses, mais ou menos, foi praticamente o ano inteiro, acabou agora. São muitos módulos de todos os gêneros que eu fiz propositalmente para, assim, me zerar do mais estranho nisso tudo, né? Eu queria dar uma exercitada, inclusive em outros gêneros, outras formas de escrita, para começar o próximo. Então, o próximo, evidentemente, são temas sociais, evidentemente, tema contemporâneo, eu só sei escrever assim, eu não para fazer uma pesquisa histórica, eu faria uma não ficção de história. uhum, Né? uhum, Eu não tenho muita atração, como leitor, eu nunca tive muita atração pelos romances históricos, a não uhum. ser que fosse bem próximo aqui, né? No geral, eu sempre gostei da ficção, do romance no contexto político. Esses sempre foram o meu cânone é esse aí. Ô, Mauro, como é que foi a questão do prazer da escrita, no fim das contas, né? Que tem uma questão que se coloca para quem escreve é o sofrimento e o prazer. E o que eu senti de prazer ali, para além de muitas outras coisas, como a montagem, por exemplo, foi quando você vai ridicularizar os valores, as pretensões culturais, a ignorância política da elite paulistana. Foi ali que estava o... Você deve ter se divertido ali naquele momento, trazendo esses bastidores, no fim das contas, né? Muito. O, Semana narra- o passada, narrador deixa explícito isso daí, né? No fim das contas. Semana passada a gente estava com o Marcelino Freire e quando terminou o encontro a gente foi tomar uma cerveja no bar e ele falou assim: eu escrevo para me vingar. Uhum, uhum, Eu falei, eu concordo 200%. É quando a gente desopila o fígado é escrevendo mesmo, né? Eu tenho muito prazer em escrever, não necessariamente por vingança e tal, mas a literatura você pode botar para fora todas os seus traumas, os seus fantasmas, as suas inquietações. Se depois você vai eliminá-los numa edição ou não, aí é outro papo. Mas o escrever é muito prazeroso, eu gosto muito, embora né, já com a idade também venha sofrendo daquela doença crônica que todo escritor e escritora tem, que é um problema na coluna terrível. Eu fiz um móvel, a Philip Roth fez isso também, né? Ele mandou construir um móvel para ele escrever em pé. Então, eu também tenho uhum. usado desse recurso de vez em quando eu estou com muita dor nas costas. Mas que é prazeroso demais escrever, né? Eu não sei.
Não sei se eu quero fazer outra coisa na vida, embora eu seja um pseudo marceneiro. As pessoas aqui acham que eu sou marceneiro e me pedem umas coisas que eu falo, olha, não vai ficar muito bom, porque eu não sou assim, né, exímio nisso aqui, mas eu faço, vai. Não, mas a gente lendo, a gente nota ali um narrador que está esculachando mesmo, né, essa vida e principalmente o lugar dessa vida naquele contexto, né, naquela situação ali que você está retratando. Então, e aí te pergunto, né, você pensou o seu livro também como uma ação política? Eu acho que todo livro é, Ricardo, pelo menos os bons livros eu acho que são, né? A boa literatura, ela é uma ação política. Tudo na nossa vida é política, para algumas pessoas isso passa desapercebido, mas eu tinha muita necessidade de expor num livro como esse um questionamento. Eu falei da proposta de. Da proposta, não. Um Estranho no Ninho nunca foi uma proposta de título, mas o meu Aham, título deriva daí. Mas um dos títulos possíveis que ficava anotado lá, quando tudo começou, aquele primeiro título que você coloca, sei. era Não Se Salva Ninguém. Porque era essa a minha ideia de fazer uma crítica geral à sociedade, da qual eu tenho uma vivência aqui muito grande, no burgo da classe média, que desconhece tudo, ou a periferia que passa por um sofrimento diário inacreditável, uma coisa assim escandalosa o que essas pessoas passam. Eu acho que ninguém do meu meio, da minha família, aguentaria uma semana do que essas pessoas aguentam, né? De ter que todo dia acordar às 4 da manhã, pegar um transporte terrível, aí vai chegar lá, ainda vai tomar bronca porque se atrasou um pouco, ou porque chegou cansado, onde já se viu, né? Chegar cansado, você acorda às 4 da manhã e leva mais 2 horas para chegar no trabalho e tal. É uma sensação de desconforto muito grande, né? Isso eu precisava colocar. E isso eu acredito que vai estar sempre na minha literatura, porque eu tenho uma verve crítica muito profunda, digamos assim. Mas assim, ao mesmo tempo você constrói personagens que são elas próprias críticas também, né? A Luísa é uma delas, né? Sim, Achei bom assim o modo como você coloca a Luísa em relação ao Alexandre, assim. Achei bem a Luísa construído. é a personagem que tem mais maturidade, né? Aham. De todos no livro. Inclusive até mesmo Sim, do Kleber, com todas as legitimidades da luta que o Kleber tem, a Luísa ela tem uma maior maturidade frente às coisas, porque ela também está no rolê há muito tempo. Ela não é nada a ver com o Alexandre que caiu de paraquedas ali. sim. Ela vem dos movimentos sociais desde criança, praticamente. Hum, Luísa nunca foi besta, aprendeu a se virar cedo, né? É como você abre aqui o capítulo, o segundo capítulo, no fim das contas. É, Embora eles não tivessem origem muito diferentes, né? aham, sim, exato. Você trabalha bem esse aspecto da origem também, da vida pregressa, né, no fim das contas, dessas Sim. personagens aí. Uma coisa que eu senti falta foi o PT. O PT não aparece no teu livro, assim, eu queria te perguntar por quê, assim, porque você fala de tudo, no fim das contas, e eu fiquei sentindo falta da referência aos partidos ali. Foi uma opção deliberada? Foi porque não tinha a ver mesmo? Não, na verdade, está implícito, né, Ricardo, que a gente está retratando um período, eu estou retratando ali um período em que está implícito e explícito qual era o governo federal da época, né? E eu também tive uma certa preocupação em não canalizar demais que as críticas fossem só contra o PT, Uhum, por, por conta dessa visão bipolar de imensa parcela da população que fala existe a direita e existe a esquerda. A esquerda é o quê? PT. Tanto que você vê uhum, que nessa eleição aqui em São Paulo,
em que o Boulos era o candidato da chapa petista, muita gente votou Boulos 13, porque não sabia sequer que o Guilherme Boulos não é do PT. Sim, Porque faz ninguém. essa associação, fala, a esquerda, qual é a esquerda? PT. E, pô, a esquerda é muito mais ampla do que isso. Aliás, eu hoje não considero o PT esquerda. Então, eu não queria colocar a personificação do partido ali, porque eram muitas. Por exemplo, Uhum. o episódio em que Alexandre, depois de alguns dias tendo atritado com a Luísa, e eles se reencontram na Avenida Paulista, um episódio que aconteceu de verdade, e existe uma agressão muito grande contra os partidos que estavam lá, por parte de uma certa camada fascista, que depois sumiu, por isso que eu falo, ali realmente eles apareceram um dia e depois nunca mais. Eram vários partidos, né? Então eu não quis canalizar naquilo, e talvez, sei lá, vamos ser sinceros, talvez por um pouco de covardia, porque já também não está aguentando mais, foram 10 anos de pancadaria dos petistas para cima das minhas matérias jornalísticas. Que eu nunca Uhum. fui, assim, muito beligerante com relação a isso. Para mim, é o maior partido do país, é o principal partido do país, talvez o único partido do país. O PT é o único que tem uma formação partidária, né? Eu só acho que, assim, o tal, como eles chamam, a conformação, fazer uma conciliação de classe, eu acho que isso é uma coisa Sim. impossível. E desde que o PT quis botar isso em prática, a coisa desandou. Eu Uhum. não Uhum. considero mais uma esquerda legítima aquilo ali, né? Sim, sim. Pois é, mas no fim das contas, só assim, um assunto paralelo. Os partidos que nós temos, que são partidos, no fim das contas, são os partidos progressistas, né? O PT, um pouco o PSB, um pouco o PDT e olhe lá, né? O PSOL. PSOL agora e os partidos mais extremistas, que é o centro e a direita, não tem partido, né? Eles são sempre ah, vão Por, ao sabor, é, né? Agora, né? porque muitos deles, esses partidos de direita, eles sofrem ainda mais a influência das redes sociais, sofrem não é exatamente o termo, não foi um termo adequado. Eles, até porque eles não sofrem, eles utilizam ainda mais Surfam. isso, surfam nisso para fazer política, e que é uma coisa que é absolutamente absurda, né? Isso não é fazer política. Então, eles vão criando um mundo paralelo, o tal mundo dos Sim. recortes, vão nas reuniões, nas entrevistas, só para causar e usar aquilo que gravou. É uma coisa assim, é muito triste, e é muito perigoso, né, o que a gente está vivenciando, porque de fato isso vai enfraquecendo a democracia de uma tal maneira que é imprevisível o futuro, assim, mesmo no curto prazo. Eu acho que Uhum, se por uhum, acaso a gente tiver Trump hoje, né, a eleição é hoje, hoje é dia 5/11 aqui, quando nós estamos gravando, uhum. os americanos estão votando hoje com grandes chances do Trump ganhar. E vai que existe aí uns acordos aqui no Brasil e o inelegível se torna elegível de novo e ganha também, a gente vai ter um segundo período desses dois juntos muito ruim, mas muito ruim mesmo. Se já foi ruim antes, preparem-se, porque o 2.0 é pior. Né? Mais a Argentina, daí já viu, né? Pois é. Mas, Mauro, maravilha de conversa. Eu vou pedir que você leia um trechinho do romance aí. Você Ah, legal. selecionou algum trecho? Tá aqui, gente, para vocês. Eu vou deixar depois o link, o livro na editora. Ou você tem também livros para vender? Como é que as pessoas Não, adquirem? não. Isso foi uma coisa que assim eu fiz no primeiro livro, a minha biografia, eu fiz pela Chiado, Aham. e aí eu tinha os livros comigo. Isso é uma coisa que eu não quero fazer mais, assim, Uhum, porque uhum. a parte comercial eu não sei fazer, não gosto de fazer, isso toma um tempo danado. Então, o livro você encontra com a Patuá, tem na Amazon também, mas assim, vamos combinar, o Jeff Bezos não está precisando de dinheiro, Claro. A gente. fortaleçam as livrarias de rua, as pequenas editoras, compra direto com a Patuá, que é melhor. Eu vou deixar o link então para as pessoas irem direto para o mais estranho nisso tudo. Tá?
E a Patuá é uma editora muito ativa, né? Assim, nos eventos literários a gente está sempre. Essa semana Uhum, agora tem a Feira da USP, nós vamos estar lá. Tem, quando tem Bienal, quando tem Feira do Livro. Então você também compra fisicamente em vários lugares, além da Patuscada, que é a livraria da editora, que sim. eu recomendo também que visitem. É um ambiente muito legal, muito legal. Toda semana tem lançamentos, é bem, bem interessante. Eu aconselho, visitem a Patuscada. É, um, é Então, eu algo a se seleciono. fazer. Sim. Quando você estiver em São Paulo, você vem bastante para São Paulo? Não? Eu vou muito pouco, eu vou É, muito pouco. é Estou bem dentro do antigênico, mato né? aqui, mas irei. A gente se Maravilha. encontra aí. Eu separei um trecho que eu acredito que represente bem a interação dos três, não é na forma inicial ainda, não é no início do livro, a gente já está num estágio um pouco mais avançado, mas ao mesmo tempo, por conta dessa não linearidade, representa aqui uma interação dos três personagens centrais, onde o atrito entre eles fica um pouco evidente. Né? Uhum, Ele nunca havia conhecido alguém como ela. Luísa não jogava a conversa fora, não demonstrava o menor sinal de fragilidade, não fazia uso dos códigos femininos de flerte, não exalava banho de loja como as moças de seu convívio. E tudo isso sem suprimir uma feminilidade que o atraía. Porém, Luísa representava mais. No universo de Alexandre Berardi Munhoz, quando se era apresentado a alguém, a infalível pergunta "o que você faz?" correspondiam explicações sobre trabalho ou estudos. Só. Todo o resto estava subentendido por sua cor de pele, por suas roupas, por estar sendo interpelado por alguém igual a si. O que variavam eram as profissões, os cursos. E mesmo assim, bem pouco. Direito, medicina, arquitetura, as engenharias de todos os campos, nutrição, veterinária, uma ou outra às voltas com economia ou áreas de informática, nada muito além disso, já que todos pertencentes ao mesmo burgo. Ninguém ficava abismado com as localizações Moema ou Vila Olímpia como locais de trabalho e moradia. É normal. Surpreendente seria alguém responder no centro ou em qualquer outro bairro periférico, já que, pelo senso comum daquele meio social de Alexandre, nesses lugares só vivia a mão de obra barata, desqualificada e semi-analfabeta. E Luísa responderia no centro, em escola pública, de ônibus, a pé, e violaria todas as demais expectativas padronizadas que amigos e familiares de Alexandre tinham de um perfil como o dela. Uma pessoa articulada, capaz de emendar um raciocínio no outro, sem dar tempo para o outro respirar. E o fazia com domínio do assunto. Não como tia Elaine, que não deixava ninguém falar por pura necessidade de ser o centro das atenções, não por saber do que falava. Assim, Alexandre conjecturou que, caso rolasse algo com Luísa, revelaria aos olhos do mundo que ele era então um homem maduro. Sentiu que, atrelando sua imagem à dela, uma mulher de opiniões firmes, de personalidade forte, bem informada e engajada política e socialmente, teria o carimbo no passaporte para o mundo adulto. Passaporte cujos requisitos ele não atendia quando foi para a Avenida Paulista e tomou o partido dos sem partido. Foi chamado de imbecil por Luísa, e no afã de querer desmenti-la, na autoimposta determinação de retomar contato com algum episódio em que ela o flagrasse, em momento de bravura, como o fortão na prefeitura, e pela descarga hormonal que sentira naquelas ínfimas duas participações em protestos, Alexandre passou a ir às manifestações seguintes. Foi assim que, mesmo empolgado com o vento a favor na Ativa é a agência de propaganda em que ele trabalha, e descrente da possibilidade de perder o foco, certa noite foi parar em frente ao Palácio do Governo, longe para Dedéu, debaixo de temporal, e em vez de protagonizar um ato heróico, acabou levando um tabefe na orelha. Não obstante, foi naquele local que ele acabou revendo-a depois de dias sem se falarem. Luísa pediu permissão a Kleber para fotografar dentro das barracas e apresentou um jornalista amigo que queria fazer algumas perguntas. Kleber ainda era Pierre,
debateu rapidamente com os membros da Ocupa e, por consenso, decidiu-se que não falariam com a grande mídia, mas concordavam em deixar entrar aqueles fotógrafos que normalmente, em todos os protestos, eram independentes, deixar entrar aqueles fotógrafos que normalmente estavam em todos os protestos, que eram independentes e que, assim como Luísa, sempre respeitaram a regra básica de não entregar fotos que permitissem o reconhecimento facial de black blocs, nem depunham contra a tática. Em razão do horário, Alexandre foi embora apressado e Kleber ficou na calçada, explicando o propósito da ocupação ao jornalista amigo dela. Então tá aí, É gente, um isso. romance, pega essas convulsões todas de 2013 para cá, vai até 2018, né, mais ou menos, o romance, né, nesse Sim, ambiente aí, né? eles têm um reencontro fortuito novamente já no período Bolsonaro, em que Isso. todo mundo já sofre a consequência das suas escolhas, das suas participações e do governo no qual a gente desembocou a partir daquilo. Desgoverno. Desgoverno. Indico aqui, então, Mais Estranho Nisso Tudo, do Mauro Donato. E é isso. Obrigado por terem assistido. E voltamos aí. Obrigado, Mauro. Maravilha mesmo. Eu que agradeço, Ricardo. Parabéns pelo canal. Obrigado Joia. mesmo. E aí a gente volta semana que vem aí com mais outro livro. Até lá. Um abraço.